pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente falar hoje da lua cheia, que vocês sabem é o auge do ciclo, né? Momento em que o Sol e a Lua ficam de frente. A gente até brinca que ele a engravida na lua nova, e aí ela vai devagarinho crescendo e mostrando a sua barriga, e quando chega na lua cheia, ela está com a barriga no máximo que pode ser. Então, neste próximo ciclo, a gente então vai ter essa possibilidade novamente de olhar se as coisas estão indo na direção que nos interessa, se a gente precisa mudar de estratégia, corrigir caminhos, ou se as sementes que a gente plantou, se elas estão crescendo bem, se elas estão se desenvolvendo bem, né? Se precisa corrigir o rumo, dar uma cortadinha, dar uma paradinha, dar uma apoiada, né, naquilo que começou quando o ciclo começou na lua nova. Então, essa lua cheia vai ser em Aquário, ela vai ser no dia 11 de agosto, né? E o signo de Aquário, vocês sabem, é um signo bastante coletivo, social, sociável, né? Então, a gente vai ter o auge disso tudo num signo muito coletivo, que até condiz bastante com tudo o que a gente está vivendo no nível coletivo. Com essa cheia não vai ser diferente e vai ser até um pouco mais contundente do que a nova, porque a gente tem as mesmas forças envolvidas, portanto, o Sol e a Lua agora em oposição, a Lua acompanhada de Saturno, né? Do ladinho dele, que está em Aquário, né? Ele que de certa maneira dá uma intimidada, dá uma certa cobrada na seriedade das coisas, e ambos, tanto um quanto o outro, pressionados por aquela dupla Urano-Marte, que continua junto um pouco mais abertamente, porque um já veio, já se aproximou, já passou em cima do outro, né? Então Marte já passou em cima de Urano, eles estão se afastando, mas ainda formam essa dupla, de modo que ambos estão pressionando o Sol e a Lua. E, portanto, a tensão, de certa maneira, continua. Uma tensão para mudança, uma tensão para que os rumos sejam, de alguma maneira, corrigidos, para que a gente possa, no final do ciclo, né, depois já da lua minguante, colher os nossos frutos, de maneira que eles condigam mais com os nossos projetos iniciais. E como a gente falou, a tensão continua ainda bastante forte. Vamos lembrar, né, que Marte é ação, iniciativa, mas também agressividade e, enfim, um certo poder, né, de exercer essa agressividade, às vezes de forma um pouco forte. E Urano é repentinidade, eu já contei aquela história, né, de que o que vem do céu pode ser um lindo dia de sol como o de hoje, mas também chuvas, trovoadas e raios e etc, né? Então, os dois juntos, vocês imaginem, um cutucando o outro, o que eles não podem promover de movimento, de mudança, se for de uma maneira razoável, mas também de alterações, revoluções, incidentes e um pouco mais de arruaça, digamos assim. Vamos lembrar que ambos estão, na verdade, esses 4 planetas juntos, né, Sol e Lua e Marte e Urano, eles estão mexendo bastante com o mapa do Brasil. Esses dois, essa dupla Marte e Urano, está na boca da casa 4. A casa 4 representa o povo, também representa a oposição. Então, a gente deve ficar bastante atento, porque essa tensão ela vai estar muito nas ruas, né? Essa tensão muito grande que, infelizmente, demonstra a polaridade aí entre gregos e troianos, e coisa que a gente não deve instigar, coisa que a gente não deve aumentar e nem, enfim, entrar em qualquer provocação, sejamos gregos ou sejamos troianos. Então, isso estará nas ruas do país. Portanto, calma, gente, porque
enfim, lua cheia sempre exacerba as energias e é importante que a gente tome cuidado aí por volta ali do dia, já chegando na lua cheia, né? 10, 11, 12, por aí, a gente já fique atento com essa tensão no ar. Isso pega, sobretudo, a turma do terceiro decanato, dos signos de Leão, onde está o Sol, Aquário, onde está a Lua, Touro, onde está a dupla Marte-Urano, e o seu oposto, Escorpião. Inclusive, falamos já, né, na Lua crescente, que estava em Escorpião, então ela também, de certa maneira, exacerbou essa tensão. E agora, devagarinho, isso vai desanuviar até a minguante, porque justamente o Marte está se afastando já de Urano, então as coisas tendem a desanuviar com o tempo. Então, a Lua e o Sol estão ocupando o eixo do fundo do céu e do meio do céu, neste mapa, né? Onde a Lua está lá em cima e o Sol está aqui embaixo, acentuando que esse é o tema central também nas nossas vidas, né? Então, a nossa vida familiar, a nossa convivência familiar versus o nosso lugar no mundo, o lugar que a gente ocupa no mundo, o que a gente faz, a nossa profissão e etc. A Lua está lá com o Saturno do lado, que promove, digamos assim, uma certa seriedade. Então a gente fica, enfim, com tendência a trabalhar mais, com tendência a estar um pouquinho reprimidos, né? Mas também muito organizados, muito eficientes, muito produtivos e etc. E o Sol aqui na casa 4, iluminando, digamos assim, a convivência familiar, digamos, o mundo interno de cada um de nós, né? Onde a gente, na verdade, com o Sol ali, também está podendo se conhecer melhor, digamos assim, né? Mas também nos conta que esse é o tema central desse ciclo como um todo, ou seja, essa oposição entre fundo do céu e meio do céu, ou o povo, as ruas e etc., e o poder, enfim, o poder como um todo, né? Que está representado aí por várias pessoas, em vários poderes, inclusive, né? E que a gente, então, precisa ter esse cuidado redobrado, como eu disse, porque as ruas vão estar muito tensas e muito movimentadas, tá? Esse é o tema central, com certeza, né, deste ciclo, e ao chegar ao auge, a gente vai, inclusive, ter uma série de revelações, porque isso é uma das coisas que a lua cheia faz, ela nos dá consciência a respeito das reais situações, né? Da realidade como está. Outro tema que está em muita evidência nesse momento é o tema de ganhos, recursos, finanças, né? Que diz relativo à casa 28 e também a esse jorro de dinheiro que está sendo colocado no mercado em benefício daqueles mais carentes e mais necessitados, muito justo, muito necessário, inclusive, mas certamente com uma cara eleitoreira, e isso já poderia ter sido alguma coisa feita antes, porque a fome e a carência, ela não é de hoje, 2022, nem de 2021, né? Mas desde o início da pandemia tudo isso agravou-se muito, então essas atitudes todas poderiam já ter sido tomadas antes. Mas, de qualquer modo, isso demonstra que vai fazer um certo bem para o país, vai trazer benefícios para muitas pessoas carentes, mas ainda a fome e a carência vai permanecer. Então, não vamos ser iludidos de que todos os problemas serão resolvidos com essa, enfim, distribuição de dinheiro. Mas o mercado como um todo, evidentemente, se beneficia com essa movimentação, né? Que vai acontecer a partir dessa distribuição maior de recursos aqui e acolá. E, finalmente, vamos ao destaque maior desta alunação, que é Plutão lá no meio do céu. Plutão, que vocês sabem, é o planeta do poder,
No meio do céu, ele representa exatamente o poder executivo, que é o que está em jogo, né? Então, esse é o tema central que essa lua cheia vai nos revelar. Não é representado apenas por uma pessoa, né? Mas sim pelo que ela significa, né? Então, estamos falando aí dos dois candidatos principais, mas também de todos os candidatos e do tema principal. Quer dizer, ninguém ainda estará preocupado com os outros cargos que também serão eleitos, né? Senadores, deputados, etc. Ninguém está se preocupando com isso em absoluto. Nós estamos focados mesmo ainda na figura principal e nessa, enfim, disputa entre os possíveis presidenciáveis. Então, o Plutão no meio do céu nos aponta que esse é o assunto, esse é o tema, estamos todos ligados nisso. O Plutão, inclusive, está ligado ao Marte, então há uma ação, né, bastante forte, aí sim, do nosso Poder Executivo, mas também de todos os outros candidatos a presidente que estão, outros e outras, né, que estão de alguma maneira disputando esse cargo. Estaremos concentradíssimos nisso todo este mês ainda de agosto, né? Mas não vamos nos esquecer que a partir de setembro a gente tem também que pensar nos outros poderes e nas outras pessoas que estarão sendo escolhidas. Então, vamos já prestando atenção. Partidos, outros cargos, senadores, quem é que vai trocar, quem é que não vai trocar, e etc., porque não é todo o Senado que troca, né? Mas deputados federais, deputados estaduais, enfim, tudo isso, gente, é uma movimentação imensa, né? E o poder legislativo também é muito importante, né, para nós, para nos representar. Na verdade, quem nos representa são os deputados e senadores. Portanto, também é muito importante que a gente pense neles e nos dedique a começar, talvez a partir do próximo ciclo, a olhar quem são os partidos que nos representam melhor e os candidatos que nos representam melhor. Isso falando da política como um todo. Mas falando também das nossas vidas pessoais, estamos todos muito preocupados com as questões profissionais das nossas vidas, né? Com as transformações que estão acontecendo e o quanto isso toca a nossa vida, sobretudo concreta, material, objetiva, né? O que vai nos afetar. E é muito importante mesmo que a gente perceba que isso é uma mudança muito significativa nas nossas vidas e, portanto, temos que ficar atentos, né? Quem é que vai levar o nosso voto e não abrir mão do nosso voto, né? Porque nossas vidas, sim, com certeza, do país inteiro estão em jogo. E é nesse momento em que a lua está alta, linda, clara, né? E que ela nos traz a consciência sobre tudo isso que está acontecendo. Por isso, oremos para que Oxalá, né, continue nos iluminando e nos protegendo, né? Para que a gente consiga tomar boas decisões e nas nossas vidas pessoais também, porque é na lua cheia que a gente vê para onde que o barco está rumando e se a gente quer continuar remando nessa direção ou se a gente está querendo mudar de rota, ok? Então, uma boa lua cheia para todos, uma lua que sempre deve ser comemorada, esteja onde estiver, né? Se a gente estiver num lugar no campo ou na praia, melhor ainda. Mas se estivermos na cidade também, a gente consegue vê-la assim entre um prédio e outro, né? Iluminando as nossas vidas. Espetáculo que a natureza nos oferece todos os meses e que é de uma beleza extraordinária, ok? Então, aproveitem a lua cheia e comemorem, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Não esqueçam de consultar seus signos ascendentes lá no site, né? Porque é o signo ascendente que vai contar para você aonde que é essa lunação, aonde que essa lua cheia está acontecendo na sua vida e qual é o tema principal que você está vivendo
neste momento, ok? Então, até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Por que você não olha mais pra mim? Yeah. E diz qual é a cor de seu pecado. Espero por você até o fim, mas já me deu nó. Parou para assistir o jogo do Mengo. Gata paulistana, agora tem a dó. Eu fiz de tudo pra ganhar um dengo. Você nem me deu bola e escravo.